Na volta do intervalo, eu vou atualizar também sobre o Gustavo Costas. Quem é o Gustavo de Costas? O Gustavo Costas, treinador do Racing, que foi oferecido ao Atlético. Vou trazer alguns detalhes. Daqui a pouco, então, tentando saber viu, quem é o novo treinador do Atlético, mas tá difícil para conseguir uma Quem novidade. fica parado é poste, irmão. Falando em novidade, você disse que ia atualizar a informação Do Gustavo Costas, HG. O agente de futebol, Anderson Nassala, ofereceu o Gustavo Costas à diretoria do Atlético. Ao lado dele, trabalhando nessa negociação, está o Mancuso, ex-jogador. Passou por Palmeiras, Santa Cruz, Flamengo. E são eles os responsáveis. Teve uma passagem de quantos minutos pelo Atlético? Uns 45? Não me lembro. Aí ele chegou aqui, vestiu a camisa e foi Era embora. era bonito. Era rapaz bonitão. bonito. Mas o Mancuso e o agente Anderson Nassala são os responsáveis nesse momento por negociar com o Gustavo Costas e são os responsáveis por oferecê-lo ao Atlético. Um ponto, o Atlético em momento algum diz que tenha interesse no Gustavo Costas. O Atlético tem uma lista e ele está longe de ser a prioridade nesse momento, mas é um nome que foi oferecido por essa dupla. O Nassala está na ponta trabalhando com o Atlético e o Mancuso é o cara que está na ponta trabalhando com o Gustavo Costas. Tudo isso acontece com a anuência do técnico Gustavo Costas, que hoje está à frente do Racing. Tem 62 anos e é argentino. É porque na lista que eu dei, que era uma informação, eram 3 portugueses e um argentino. Mas ele não é Não argentino. é o argentino citado pela pessoa O que passou a argentino informação. é o do Estudiantes, que está na lista. Pode acreditar. Me falaram ontem que o É do argentino era o Estudiantes. Palermo. É o Estudiante. Então, me falaram isso também. Só que eu não consegui cravar eu também não 100% cravei. ainda aqui. Que era o Palermo, o argentino. O HG, qual o prazo do seu que você acha que é o ideal para o Atlético apresentar o Não, novo treinador? ideal. Você está perguntando Ideal. para mim, ele está respondendo para mim. Mas não é porque meu eu já advogado. vi, Mas não é meu advogado. Não, peraí, que ele a perguntou palavra para mim. ideal. Peraí. O problema é esse. Vai, pergunta de novo. Qual para você, Everton Guimarães, é o prazo ideal para você, Ideal. Isso Everton aqui tá Guimarães? bem demais ultimamente. Por favor, responda Everton Guimarães. Coloquei Everton Guimarães 3 vezes na mesma. Eu acho que não existe um prazo ideal Vocês para querem um você tomar telefone a para decisão. conversar só vocês dois? Peraí, meu irmão, A gente dá não uma pode seguradinha, participar. dá uma seguradinha É que só você já vocês vai dois falar. que participam. Viu? Dá uma seguradinha que você já vai falar. Dá uma seguradinha. E, por favor, não grita que você não está embaixo da cachoeira, né, irmão? Eu não tô gritando. Não, Tem mas para não força gritar. pra gritar. Então é o seguinte, não existe tempo ideal. O mais rápido possível, desde que esse mais rápido possível não atropele, já que o clube usa critérios para contratar. Sabonete, hein, é o irmão? seguinte, quando você vai Sabonete, contratar, hein? quanto mais critério, você vai reduzindo, quer dizer que você não vai errar, você vai reduzindo a possibilidade de erro. Né? E aumentando Lá atrás, o tempo. por exemplo, foi só porque a torcida gritou? Não, eu acho que ganhou 1 não, 2 não, 3 não, aí chegou, tem o São Paulo, a torcida quer, chega bem, vamos retomar, trouxe o São Paulo. Então agora eles estão usando critérios para contratar. Mas quais critérios? Eu não faço a menor ideia. É porque na Enquanto última- o Lucas Gonçalves, que está aí, é um cara que os jogadores gostam, o torcedor até que engole bem, eu acho um bom profissional. Tá? Eu acho um bom profissional, tá no DNA e acho que ele já demonstrou que é um cara capacitado. Eu duvido que o Lucas Gonçalves vai inventar, porque ele não inventou contra, por exemplo, o Itabirito, não vai inventar contra o Grêmio, né? Não vai inventar. Não garante nada ele não inventar. Mas enquanto o Atlético está usando critérios para contratar, não tem que correr. Gente, quando não tem que correr, não é que é para deixar para o mês que vem, não, tá? Não. Mas não tem que correr para acelerar, para trazer qualquer nome. Mas E de um dia para outro, irmão. peraí, irmão, que você vai falar. De um dia para outro pinta nome, né? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o Renato Gaúcho estava próximo de ser anunciado no Cruzeiro. E numa manhã, pintou o nome do Léo Jardim. E o que o Cruzeiro fez? Léo Jardim, deles. Então calma lá. Aqui, o Galante perguntou, você não respondeu qual era o tempo ideal. Eu respondi, eu sei que não Não, entendeu. não. Assim, Ele respondeu que não muito tem tempo prolixo, ideal, é porque não você tem não tempo entendeu. ideal. Cara, não é assim. Tem que responder. Não, tem que responder o que você quer que eu responda. Não, você tem que responder o tempo. É isso. Que ele quer que você responda. Não, mas eu não acho que tem tempo. Pra mim, enquanto tiver Campeonato Mineiro, tá suave. Se a preocupação do Breno é ganhar o 7º Mineiro, ninguém tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com o brasileiro, que o Atlético tem passado vergonha em 2 anos seguidos. O Atlético E aí joga o na Atlético tem que próxima buscar quarta-feira, um bom dia técnico. 25, contra o Grêmio lá. E isso tem que se preocupar. Não tem que se preocupar com o Campeonato Mineiro, não. A Tem que única se preocupar com o preocupação que eu brasileiro. tenho, HG, é o seguinte, com todo respeito que eu tenho a toda a diretoria do Atlético, mas o mesmo que está sendo dito agora foi dito na época que foram buscar o Sampaoli.
Ah, muito critério, tá devagar, porque tá com critério. Não. Aí surgiu... Foi sim que falaram que... O olha, Atlético nós foi na estamos- pressão da torcida. Não, calma. Não, mas só que antes, antes não. de buscar o Antes de Sampaoli, buscar o falaram Sampaoli, isso de fato. quem A que discussão é? era essa. Não teve 2 reuniões com Caixinha, né? Aí depois Caixinha. teve... Como é que chama o outro que desistiu? Martim Anselmo. Martim Anselmi, aí estava praticamente definido e de repente ele desistiu. Aí de repente, por comoção geral, foi em cima do São Paulo. Mas também teve o mesmo papo. Estamos com cautela porque estamos sendo criteriosos. Ok, sejam criteriosos, mas depois não pode ter o mesmo final, né? Qual que é o final? Não, o final de você rodar e de repente chegar brasileiro. num cara que não tem nada a ver com Nada a ver. com o que você está almejando. Eu acho que dessa né? vez não vai acontecer. Porque, gente. cara, aí eu volto a dizer, eu tenho minha dúvida ainda de qual é o perfil. Porque até agora o que eu entendo de perfil é que é estrangeiro. Só Cara, isso que eu entendi até agora. Não sei. Que não é sei. estrangeiro. Qual seria o perfil ideal para você? Cara, primeiro eu acho que tem que ser um técnico que tem que ter uma boa relação com os jogadores. Ele tem que ser um bom gestor. Tá super Não pode chegar aqui e querer... Porque, cara, você tem aqui o Scarpa, você tem aqui um Hulk. Você tá falando que são difíceis? Claro que são jogadores, cada um, por tudo que eles representam, você tem que saber lidar com esses jogadores. Você querer Jogadores bater de grandes, frente, você querer bater de frente com o Hulk, o São Paulo quis bater de frente com o Hulk. Você tá Meu amigo chamando trouxe ele, você tá informação. chamando a dupla de máquina de moer treinador? Eu acho que se o cara não Você tá souber... engasopando? Não, eu acho que se o treinador chegar aqui e ele quiser impor a maneira dele, sem escutar o grupo, não dá certo. O São Não Paulo dá certo. pediu pro Hulk ser negociado pelo menos Aí. 3 vezes nesse É período. isso. Aí. Pelo menos 3 vezes. Então pronto. Falou, pode negociar. Quando E o chegou a Scarpinho, proposta e o do Scarpinho? Fluminense, o Scarpa não teve proposta, né? Não teve propósito, mas o São Paulo São não Paulo gostava não dele. curtia. Não queria nem ficar com ele. Não É. curtia. Não queria. E nem ele queria ficar com o São Paulo. com o São Paulo. Mas Cara, quando ele imaginou aqui- que a vida poderia ser curta do São Paulo, Ô, ele HG, mandou você bem. pega a bem. coletiva do Lucas Gonçalves depois do jogo contra o Itabirito. Aí eles chegam e questionam pra ele. E o Scarpa? O Scarpa é um grande jogador, tava treinando bem, entrando bem, fazendo tudo bem. Ué, então por que ele não era titular com o São Paulo? Não tem como. Já tem aí uma letra. Já tem Brenão, uma letra aí. Brenão, A outra. você tem o São Paulo, você tem o Scarpa no elenco e não Pois utilizá-lo é, como aqui, titular é a viável. outra letra. O Minda e o Cassierra, eles estão bem, tá tudo certo, podem jogar? Claro que estão. Mas eles não Tanto foram que eu pedidos coloquei do ele São hoje. Paulo. Tudo que ele respondeu ali Foi o era contrário do que o São contrário do que o Paulo São Paulo defendia. fazia. Isso. Então, quer dizer, em cima de convicções que até iam contra o desejo do elenco. Aí o time do Atlético, vai falar que o time do Atlético não jogou com alegria, não? Não tô falando que era carnaval, era o eles iam dar de folga Itabirito, depois. ok, mas contra o Betim não ganhou, contra o Atlético não ganhou. Jogou com alegria a ponto de você mostrar os Carnaval, caras no irmão. banco batendo papo, rindo. Cara, ambiente Carnaval. suave. Então eu acho que essa é a questão. Um treinador tem que chegar aqui e saber ter gerência desse elenco. Se não souber, Então você está descrevendo o perfil do Renato Gaúcho, tá? Não adianta. Você não falou não nenhuma falei, coisa Renato. sobre Não, tática, papo sobre sério, qualidade. Thiago. Não falei, Mas, Renato. peraí, Conversa séria. O que ele descreveu... Não, conversa Tô séria. mentindo? Ah, mas só existe Eu tô o Renato com esse perfil? Eu tô falando o que o Breno descreveu. conversa séria, Mas em séria. momento algum ele Não, fala não de leva um pro lado treinador da que entenda chacota, não. taticamente das coisas, Não, um que treinador pra mim é que o saiba principal. gestão de trabalho do scout. Ele fala sobre Amigo, alguém que isso saiba é óbvio. abraçar os jogadores. Todo- Os jogadores do Atlético deixa são o baita de Renato- mimados. deixa o Desculpa, Renato cara. voltar pro Esses Grêmio. caras fracassaram em Libertadores, Não, Copa do Brasil e não, Sul-Americana. não. Esses caras ficaram 2 anos seguidos lutando contra o rebaixamento. Deixa o Renato voltar pro Esses caras Grêmio. precisam ser abraçados ainda. Eles precisam ser cobrados, isso sim. Eles precisam de alguém que chegue e cobre deles. Ó, e, aliás- Eu adoro o Renato, mas o perfil que o Breno descreveu é do Renato. Aliás, você está Coloca dizendo uma palavras coisa na minha aí que eu boca, acho que não. vale muita discussão, tá? Eu acredito que esse treinador que vai chegar agora, se não der certo e tal, vai muito para conta dele, etc e tal. Mas eu acho que um próximo treinador caindo com esse atual elenco do Atlético aí, a onda vai virar contra o elenco, hein? A onda vai virar contra o elenco, porque senão vai virar um elenco moedor de técnicos. Porque não gostava do Milito, não gostava do Cuca, não gostava do São Paulo. Que é quem? Milito é problemático. Agora, Recebeu muitas críticas, especialmente pós. Vou te contar fora do ar, irmão. Especialmente pós. Você recebeu muitas críticas. O Hulk falando, eu teria feito diferente. Peraí, pô. Se eu tivesse feito diferente, você fazia gol. Não, e assim, fora treinador fora só. do ar, depois eu te conto. Porque tinha muita gente que queimava o Milito E lá só uma dentro última pergunta, e tal. quem que o Lucas Gonçalves tirou da zaga no jogo de sábado? O Alonso. Não. Em Foi, quanto tempo pois a é, torcida está pedindo isso? Não, mas você acha que foi por causa da pressão? Não, eu acho que foi convicção. O São Paulo tinha uma convicção e mostra que nem sempre a convicção do treinador é a certa. Né? Aí o que o Lucas Gonçalves fez? Ele entrou e fez o que a torcida do Atlético queria. O básico. Tirou o Bernard e colocou colocou o Scarpa titular, tirou o Alonso, isso. fez o time jogar o feijão com arroz e o negócio isso. deu certo, cara. É isso. Insistir no erro, cara, não dá.
né? E estava insistindo muito no erro. Aliás, falando em insistir no erro, eu esperei ontem para ver se o América, de repente, fosse se posicionar diante daquela atrocidade ocorrida lá no Independência no final de semana, quando o Emerson Romano estava com a equipe da Itatiaia lá de Montes Claros, transmitindo o jogo. E aí, eu até esperei ontem, falei, não, vou esperar ver se o América vai se posicionar, a não ser que se posicionou, eu não recebi nada não. Uma barbaridade, né? Uma barbaridade, né? Você está lá narrando um jogo, hoje a coisa mais normal do mundo, a emissora que faz o jogo de forma identificada, né? Ou o jogo de forma identificada, torcendo e tal. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque aqui no Brasil a hipocrisia reina, né? Você acha do cacete os caras da Argentina se matarem quando o Boca faz um gol, o River e tal, mas aqui se o narrador se mata, cara, pô, absurdo o cacete. Gente, vamos parar de problematizar as coisas. Então, o Emerson Romano estava fazendo o jogo para Itatiaia e Montes Claros. Tinha que puxar para quem? Pro Guarani de Divinópolis? Pro Norte, porra, pro Norte. Pro Norte, ué. Aí vai lá o cara, que eu não sei nem quem é, nem quero saber, nem me manda o nome aqui. Não quero nem saber quem é. Vai lá um cara e começa a apontar o dedo, que aqui não, que não sei o quê, com o uniforme do América. E foi lá intimidar profissional no estádio. Vocês estão de brincadeira, gente. Vocês estão de brincadeira. E quando o Enio Lima tá lá narrando para Itatiaia, e que, aliás, eu adoro o Enio Lima, ele é maravilhoso, maravilhoso. O Enio Lima é uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Aí ele tá lá e como é que ele fala mesmo? Marcou, e pá, esguele pro América e tal. Aí vocês acham do cacete. Aí tá lá o Emerson Romano fazendo pra Itatiaia de Montes Claros, puxando pro norte. Vocês vão lá tirar onda com o cara no ar, num ambiente dele. Ele não desrespeitou vocês aí, não, é? Ele não foi no ambiente de vocês, não. Vai lá pra querer aparecer pra cima de jornalista. Vocês estão de sacanagem, gente. O que tá acontecendo? E outra coisa, quem que o sujeito tá pensando que é exatamente assim? E não me precisa mandar nome, não. E se mandar mensagem enchendo o saco, eu vou falar aqui. Tem Instagram, que fica essa... Para com isso. Não vem não, que aqui não tem não. Eu mandei mensagem para ele, só prestar minha solidariedade ao Romano, que é uma grande figura humana. Grandíssima figura. Gigantesco profissional. Boa parte do que aprendi a fazer na carreira como profissional foi no convívio que tive com o Romano, cobrindo a América, e talvez as pessoas, né, essas pessoas no América não saibam, né? O Romano foi por mais de uma década responsável por cobrir o América de maneira brilhante, sem deixar nada a dever a quem cobria o Atlético ou o Cruzeiro, inclusive cobrindo o América em módulo 2 de Campeonato Mineiro, Série C, com profissionalismo e com uma capacidade humana ímpar. Então fica a minha solidariedade aqui ao gigantesco Emerson Romano. E outro detalhe, né, Gatinho? A MCE, a Associação Mineira dos Cronistas Esportivos, tem que tomar um posicionamento em cima disso. Por quê? Porque a tribuna de imprensa ela é da imprensa. Ali eles estão trabalhando, aí começou a ceder espaço para o análise de desempenho, para eles filmarem. Eu já vi discussão, inclusive, de próprio Eduardo Ávila, num clássico, eu fui testemunha disso, num clássico, não, foi no jogo Atlético e Palmeiras, porque o cara da análise de desempenho assiste jogo em pé. E ele atrapalha quem está trabalhando ali de assistir, porque o cara está em pé filmando. Tem que haver um local separado. E se ele quer ser clubista, que ele vai ser clubista em outro local, cara. Ele tem que respeitar quem está trabalhando ali. Você mesmo disse, tem uns que vão puxar para um lado, puxar para o outro. Então cabe agora também à MCE, que sempre cobra de você não ir, não torcer pelo seu time, não usar a camisa, não poder fazer nenhum tipo de situação pró seu clube, de também fazer a mesma coisa com os profissionais do clube que agiram errado com quem é da imprensa. E a associação ela tem que comprar o boi nesses momentos. Já não teve nenhum posicionamento da MCE? Até agora não. Nenhum. Porque que eu vi, sabor associação. Carnaval, né? Às vezes carnaval. Não, se a MCE não se posicionou contra esse absurdo aí eu parei, né? Aí eu parei também. Eu, pelo menos, não recebi nada. Pô, a gente paga essa porra pra quê? Paga pra quê? Num momento como esse tem que se posicionar e cobrar do clube. E o América se posicionar, mas não é pra responder nós aqui não. É pra responder meio. E o negócio aconteceu no sábado, hein? Hoje é terça-feira à tarde. Né? Não vai vir nada. Carnaval não funciona também? A associação não viu? Ninguém Ninguém viu? com a gente. Ah, vocês estão de sacanagem.